Abnegação, renúncia, ação de abnegar, de desistir de alguma coisa. Altruísmo, ação contrária ao egoísmo, desapego completo de suas próprias vontades em função de outra pessoa, causa ou ideologia. Essa é a definição do dicionário. Bom, na era do tudo posso, se torna urgente e necessário cada vez mais se falar do evangelho, mas o verdadeiro evangelho. Se você está lendo a Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e achou tudo tranquilo e facilmente adaptável à sua vida, você provavelmente ou não entendeu, ou escolheu de forma à la carte o que seguir e o que não seguir. Para discorrer acerca do tema proposto, eu usarei como exemplo primeiro o apóstolo Paulo. Nós não sabemos com certeza o que exatamente seria o espinho na carne ao qual se referiu o grande escritor de quase todo o Novo Testamento e apóstolo escolhido por Cristo, Paulo. Não sabemos, mas sabemos que Deus enviou um mensageiro de Satanás para atormentar, ou como fazem os espinhos, ferir, machucar Paulo. E mesmo tendo ele pedido a Deus que o livrasse daquela perturbação, a resposta de Deus foi: não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segundo aos Coríntios 12, 9. E Paulo ainda diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, não é que Deus queira nos ver sofrer. Deus não é sádico, definitivamente não. Ele é amor, bondade e justiça. Mas, infelizmente, nós temos a tendência pecaminosa e, na maioria das vezes, só aprendemos na dor. Então, para Deus, que é Pai, é melhor corrigir um filho, mesmo com dor, do que perdê-lo para o diabo. Mas voltando ao espinho na carne para explicar a abnegação, abnegar-se por si só já é autoexplicativo, é negar-se a si mesmo, aos nossos próprios prazeres e desejos, porque tudo que vem da carne, da nossa própria vontade, não provém de Deus. Nossa carne, o corpo, é pecaminoso, mas nosso espírito é santo, está conectado com o Altíssimo. Ou acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,19. Então, tudo que altera nosso corpo, do que é a ordem natural das coisas que Deus criou, está em desacordo com sua própria vontade. A isso inclui-se, por exemplo, a glutonaria, que é o pecado da gula, que leva à obesidade, alcoolismo e diversos outros problemas físicos e mentais, e a luxúria, que é a perversão sexual, que leva à prática do adultério, do homossexualismo, da pedofilia, da zoofilia, do estupro e todas as derivações às quais o ato sexual foge do natural de Deus. E encontramos tal afirmativa no famoso e polêmico texto contido no livro de Levítico, capítulo 18. Mas também Jesus reafirma tal narrativa e ordenança no evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 19, versículos 4 ao 10. Ainda nesse mesmo capítulo, o próprio Jesus nos orienta a solução para quem enfrenta problemas na área sexual. E a ordem é abnegar-se, que serve, em verdade, para todas as áreas de desordem entre corpo, alma e espírito. Mas, especificamente para a área sexual, segundo o próprio Cristo, em Mateus capítulo 19, 11, nem todos entenderão, mas apenas aqueles a quem Deus der o ensinamento e entendimento compreenderão o que nem todos devem praticar sexo. É exatamente isso. E em Mateus, capítulo 19, versículos 11 e 12, Jesus vai dizer: pois há razões diferentes que tornam alguns homens, entenda-se como homens seres humanos, incapazes para o casamento. Entenda-se como casamento a prática do ato sexual, visto que o casamento é a única forma aceitável pela lei de Deus de se praticar sexo. Então, continuando, uns, porque nasceram assim, não são aptos para o casamento, para a prática sexual. Outros, porque foram castrados, obviamente não estão aptos para o ato sexual e, consequentemente, para o casamento. E outros ainda não casam por causa do reino do céu.
Bom, o próprio apóstolo Paulo foi exemplo de homem que abnegou-se, não casou e dedicou-se exclusivamente a pregar o evangelho. Por que Paulo optou por viver dessa forma? Não sabemos. Mas há infinitas suposições. Afinal, não sabemos também qual era o seu tal espinho na carne que ele carregava. Mas sabemos que era algo do qual ele não conseguiu se livrar. Estava na carne dele e causava-lhe grande sofrimento e tormenta, de modo que somente abnegado e com total dependência e obediência de Deus, Paulo conseguiu continuar sua missão. E assim levou o evangelho a multidões e escreveu tantos ensinamentos que nos alimentam até hoje, mais de 2000 anos depois. Sendo assim, seja lá o que tenha sido a causa do sofrimento de Paulo, negando a si mesmo e seguindo firme na palavra, o próprio Cristo o sustentava. E Paulo se tornou referência de fé, principalmente nos ensinando a suportar o sofrimento, como ele fala claramente em todas as suas cartas escritas por ele. Assim como ressalta intensamente que sofrimento nenhum ao qual possamos passar nesse mundo se compara ao que Cristo sofreu na cruz por nós. E muito menos se compara à glória que nos aguarda e que viveremos no reino de Deus, se e somente se continuarmos a perseverar na fé enquanto aqui estivermos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, segundo aos Coríntios 5:7. Por isso iniciei o texto afirmando: se está facilmente adaptável o evangelho à sua vida, tem alguma coisa fora do eixo. Porque em nenhum lugar Jesus ou nenhum dos apóstolos afirmou que seria fácil. Muitíssimo pelo contrário. No mundo tereis aflições, afirmou Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. O problema é que as pessoas estão acreditando em recompensas imediatistas que pertencem a este mundo. Não temos nada aqui neste mundo, porque não somos daqui. Ou melhor, aqueles que servem a Deus com obediência não pertencem a esse mundo e não comungam das coisas, das crenças, dos desejos desse mundo. Em João, capítulo 18, versículos 18 e 19, Jesus vai dizer que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, optar por ser filho de Deus, que significa obediência e dependência total nele, requer de nós sacrifício e abnegação do que for necessário para seguir os ensinamentos de Cristo. Deus nunca perguntou a homem, ser humano nenhum, o que ele acha ou deixa de achar como certo ou errado. Deus é quem sabe de todas as coisas. No livro de Isaías 55, do 8 ao 9, o profeta vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E não podemos nos basear nem confiar no nosso próprio entendimento. Ao contrário, como disse o sábio Salomão em Provérbios, capítulo 3, versículos do 5 ao 8, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema a Deus, o Senhor, e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, para mim, fica absolutamente claro o que Deus nos ordena: renúncia, abnegação e fé. Pois nos esvaziando de quem somos e da nossa própria natureza, desejos e vontades, é que o poder de Cristo habitará em nós, de forma a nos fortalecermos e vencermos o pecado, sobrevivendo a esse mundo em obediência a Deus, até chegarmos na glória, aonde nossa natureza pecaminosa não mais existirá. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, o Senhor nos promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Então, seja qual for a área da sua vida, se não estiver em acordo com a ordem de Deus, só temos dois caminhos do conhecido livre-arbítrio, que é optar por ser filho de Deus ou filho do diabo. Sim, nem todos serão chamados filhos de Deus. Aqueles que não aceitam a verdade e não são obedientes a Deus, a Bíblia os refere de tal modo em João capítulo 8, 44, dizendo: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E por fim, a ordenança é clara, como está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor.